Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que acompanha semanalmente o nosso papo, tem gente que conseguiu já assistir todos os podcasts, e é verdade, né? Você sabe que a gente sempre traz aí serviços da prefeitura, trabalhos, eventos, como você viu na semana passada, o Festival da Viola, Cachaça, Café, Autos Antigos, que acontece nessa sexta-feira, né? Hoje esse podcast entra no ar na quinta, na próxima sexta-feira, o famoso amanhã, você vai acompanhar o festival. Mas hoje, você que acompanhou o Festival de Inverno, viu uma ação muito legal da Prefeitura de Amparo, dessa equipe aqui, trazendo o Diego, né? Que veio assistir o Fernando e Sorocaba. E muita gente começou a nos questionar o que é o EMAD. Como surgiu isso que a gente não sabia que existia na Prefeitura de Amparo? Você vai conhecer um pouco de tudo. Se você pudesse acompanhar o off antes de a gente entrar no ar e ver a alegria desse povo que trabalha com você aí na sua casa, com pessoas de toda a cidade, a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho. Mas a gente tem uma tradição, né? Todo mundo se apresenta aqui no podcast. Não sou eu que conto a história com um vínculo com o Amparo, né? Com a Prefeitura de Amparo. Tô aqui com a Gisela, a Elis e a Flávia. Elas vão contar um pouquinho. Gisela já é uma figura conhecida, eu conheço faz tempo, mas o pessoal às vezes pode não conhecer. Conta pra gente, seja bem-vinda, um pouco da sua história aqui no Amparo Cast. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos. Eu sou a Gisela, eu sou enfermeira há 20 anos, né? Na Prefeitura Municipal eu estou há 15 anos. Primeiramente, eu trabalhei no ambulatório de especialidades. Posteriormente, prestei um novo concurso para as unidades de saúde da família. Então, passei por diversas unidades e agora, desde 11 de abril, hoje faz 4 meses, né, que eu assumi a coordenação do EMAD, né, o Programa Melhor em Casa no município de Amparo. Muito bom, tem um tempinho de prefeitura já, não sei se tanto quanto a Elis. Tudo bem, Elis? Seja bem-vinda. Tudo bem, eu sou a Elis, né, eu trabalho na Prefeitura de Amparo desde 95. 95. Tá, março de 95. Eu trabalhei no ambulatório e depois prestei o concurso para o PSF, tá? E eu estava lotada no Santa Maria do Amparo quando vim pro EMAD. Muito bom. Flávia, essa alegria vem da onde? Eu sou a Flávia, eu estou na prefeitura há 22 anos. Eu sou técnica de enfermagem do PSF também. E desde 11 de abril que a gente assumiu o EMAD, que a gente está no EMAD. O pessoal entender o que é o EMAD, vamos contar um pouquinho dessa história, o que motivou e aí acabou criando essa nova equipe. Na verdade, Moisés, o EMAD começou em maio, junho do ano passado, como um serviço de atendimento mais voltado à fisioterapia domiciliar dos casos pós-Covid. Perfeito. E, assim, a partir desse atendimento, foi se notando a necessidade de estar ampliando essa equipe e para ter novos atendimentos em outras especialidades, assim, que foi sendo levantada essa demanda. Então, a pedido da gestão, essa equipe começou a incorporar novos profissionais, inclusive os profissionais da enfermagem, que assim eram realizados antes esses atendimentos, mas de uma forma assim mais pontual, algumas situações, né? E por isso que nós hoje agregamos, né, na EMAD a equipe de enfermagem, o profissional odontólogo, temos a TO também, né, a terapeuta ocupacional, e estamos buscando mais profissionais para que a gente possa implementar mesmo essa assistência aos pacientes acamados do município. Então não é à toa esse M que a gente pode usar de multidisciplinar, né? Uma equipe aí, claro, a ideia é que chegue a ser completíssima, né? Mas a gente vê aí todo um cuidado, seja para um profissional médico, seja um profissional de odontologia, seja pela equipe de enfermagem. E Elis, como que está sendo esse contato? Você está lá desde quando? O que você tem sentido da equipe do EMAD? Então, é bem diferente do que eu fazia, tá? Perfeito. Muito diferente. Os pacientes estavam necessitados e carentes nessa parte. Tá?
tem sido sensacional. A gente tem enfrentado muitas barreiras também, mas em si tem sido muito bom. Uma experiência, como que eu vou dizer, privilegiadora. Perfeito. Até mesmo porque, né, alguns casos, a gente percebe aí, vocês vão praticamente vivenciar o dia a dia na casa da pessoa. É isso mesmo, Flávia? É isso mesmo. A gente entra na casa da pessoa. O nosso serviço é esse, né? A gente vai até onde o domiciliado está, a pessoa acamada. A gente atende atendimento domiciliar o 2 e o 3, que são os que mais necessitam. Né, que tem algum tipo de dispositivo, ou que ele tem uma traqueostomia, uma sonda, e que a unidade de saúde manda pra gente. A gente vai e faz esse serviço para ver se ele vai ser do EMAD, se tem como, né? E é isso. Para o pessoal melhor entender, o que acontece é a unidade de saúde passa a demanda para vocês, é isso, Gi? Isso, que assim, nós temos 3 tipos de atendimento domiciliar, né? Perfeito. Seria o AD1, que é de responsabilidade da unidade de saúde, que são esses pacientes que estão domiciliados, acamados, ou que têm alguma dificuldade de locomoção, mas que são acompanhados pela unidade de saúde. O AD2 e o AD3, né, que a gente chama a modalidade do tipo 2 e o tipo 3, que são esses pacientes que são referenciados para o EMAD, através do encaminhamento da unidade de saúde, que identifica essa necessidade, ou outros serviços de referência, como hospitais, não só aqui do município, como dos municípios vizinhos também, como Campinas, Unicamp, né, que nós temos também esses pacientes. Exatamente, só para o pessoal entender, claro, por exemplo, um paciente da Unicamp de Amparo, a Unicamp passa essa demanda para vocês e vocês vão até esse local indicado, melhor dizendo, ao paciente indicado, é isso? Isso, porque assim, o objetivo é essa questão mesmo da deshospitalização. Perfeito. E evitar mesmo internações hospitalares. Então, por isso, esses pacientes, eles obedecem a alguns critérios e algumas necessidades para que isso não ocorra mesmo, para que esses pacientes não sejam encaminhados para o hospital, alguns procedimentos que a gente possa estar realizando no domicílio, como troca de sondas, uma soroterapia, coleta de exames, né? São os pacientes acamados, para a gente deixar isso mais de fácil entendimento, assim, os pacientes mais graves, mas que podem estar sendo cuidados no domicílio e podem ser beneficiados pelo atendimento por outros profissionais também, para uma melhora na qualidade de vida. E a gente sabe que o trabalho que isso dá, mas ao mesmo tempo, ao que me parece, é que ao município ele também acaba sendo, vamos dizer assim, ele é menos oneroso, porque você trazer o paciente, de repente, para o hospital para ser cuidado, ou para a odontologia para ser cuidado, principalmente no hospital, no caso, você coloca a ambulância que poderia estar na rua, de repente, no atendimento de uma ocorrência mais grave, enfim, e a equipe ir até lá, né, também tem esse benefício como um todo para o município. E também traz uma palavra, né, que faz muito parte do nosso dia a dia, quando a gente pensa no pós-pandemia, que é o acolhimento, né? Eu acho que essa é a grande sacada, não é, Elisa? Sim, na verdade, assim, eles se sentem acolhidos. Perfeito. Eles se sentem, como a gente escutou outro dia de um paciente, vocês fazem parte da nossa família. Sim. É assim que a gente está lidando com essa família hoje em dia. E nossa, eu fico... Desculpa. Fica à vontade. Eu começo a falar, eu começo a chorar, né? Porque todas nós viemos num trabalho, apesar de estarmos dentro de unidades de saúde, nós tínhamos os nossos pacientes acamados, sim, só que eles não eram visitados com tanta frequência como é o serviço do EMAD. Porque assim, por eles serem pacientes mais graves, a maioria tem lesões, então nós minimamente 2 vezes por semana, nós estamos dentro desse domicílio, principalmente para a realização de curativos, como nós temos também pacientes na terminalidade, que são visitados assim diariamente. Então você passa
a fazer parte da família e eles enxergam esse profissional como uma rede de apoio. Total, né? E a gente, falando até sobre isso, né? Essa questão, né, do dia a dia e, às vezes, né, do que a vida nos ensina, né? Os últimos dias. Isso é de suma importância também, não só para o paciente, mas para a família como um todo, não, Flávia? Exatamente. E esse alto astral, isso aqui que você viu em off, é Sim, assim que a gente perfeito. vai na casa do paciente. Né? A gente vai sempre com um sorriso no rosto, a gente vai sempre brincando. E aí você acaba levando um minutinho ali de alegria para alguém que já tá tão triste, que já tá tão, né? E é isso. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente pode, acho que não é bobeira nenhuma afirmar que você traz mais qualidade de vida para essas pessoas, não, Gi? Com certeza, a qualidade de vida, o conforto e essa questão mesmo da pessoa se sentir acolhida, de estar segura num tratamento médico durante tantas e outras questões patológicas, que ela tem todo esse respaldo com esse atendimento da equipe. E foi o que a gente viu, né? Tem que falar sobre isso no Festival de Inverno, com a vinda do Diego, morador lá da Boa Vereda, não é perto aqui do centro, né? Mas todo esse trabalho que houve aí da equipe do EMAD, do envolvimento da prefeitura como um todo, né? Desde buscar até preparar o local, né? A ter ali um local privilegiado. São momentos como esse, né, Elis, que são impagáveis, né? Não tem dinheiro que compre um momento como esse, né? Não, e assim, a felicidade daquela mãe, Sim. a felicidade daquelas irmãs e a felicidade do próprio Diego, ali já valeu tudo. Por tudo que foi maravilhoso, né? E ele nunca tinha saído de casa para nada. Nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos. Ele só sai de casa para médico. Médico e volta para casa. Posto de saúde e volta para casa. Unicamp e volta para casa. E na hora que a gente viu aquela carinha dele dando entrevista e conversando, nossa, foi maravilhoso. Hoje a demanda de vocês, mais ou menos, vocês sabem quantas pessoas são atendidas? Como que funciona isso? A gente está com 42 pacientes. 42 pacientes. 42 famílias, né? É que cada 42 dia entra mais um, famílias. e aí assim a gente fica até meio perdido na quantidade. Mas para um serviço que começou agora, é praticamente uma grande demanda. Sim, Até mesmo porque, às vezes é um trabalho que demanda um pouco mais de tempo, né? Muito Não mais. é uma olhadinha, né? Não, é A muito questão de mais tempo e a questão, assim, que as unidades de saúde, Perfeito. cada uma tem o seu território. Nós atendemos a cidade toda. Né? Uma equipe para ter. Nós temos pacientes desde Pedrosos, Boa Vereda, Três Pontes, Arcadas, Jardim Brasil, Centro, Moreirinha. E assim nós vamos organizando a nossa rotina. Você vê, né? Ela falou aqui. Vamos ver se eu segui o mapa aqui. Pedrosos, já estão quase em Morungaba. Boa Vereda, estamos entre Monte Alegre e Tuiuti, né? Falando aqui, se pensar em Pantalhão, nós estamos quase em Itapira, né? Arcadas, estamos no limite com Pedreira e Santo Antônio de Posse. Então você vê o que anda esse pessoal, essa equipe que está, sem sombra de dúvida, aí fazendo uma diferença nesse tempo maluco que foi a pandemia. Que foi o motivador, eu acho, da criação da equipe? Sim, exatamente. Esse serviço foi criado primeiramente para atender os casos pós-Covid. Então, era um serviço de fisioterapia domiciliar para atender os pacientes pós-Covid, para fazer essa reabilitação. Que os pacientes permaneciam por longos períodos, né, internados. Sim. Geralmente saíam em uso de oxigenoterapia domiciliar. Então, teve todo o trabalho da fisioterapia para realizar esse desmame e melhorar toda a questão também motora, porque teve paciente que permaneceu muito tempo internado e teve todo esse trabalho, não só fisioterapia respiratória, como a motora também foi trabalhada no domicílio. E eu falo, né, se você voltar atrás na história, em 1918, quando a gente teve a
a gripe espanhola, a penicilina foi a grande descoberta da humanidade, né? Para que os tratamentos começassem e foi um grande avanço, né? E a gente vê que nesses momentos de crise sanitária, o homem, Deus dá a capacitação para o homem para cada vez mais trazerem novas ferramentas, seja um medicamento ou sejam aí através de atendimentos, acolhimentos, tecnologia, né? E a gente está vendo isso aqui, que o pessoal da saúde que tanto apanha, é verdade, tanto apanha maldosamente às vezes, ou na maioria das vezes, né? Você vê aí que essa análise do dia a dia, olha gente, a gente precisa dessa demanda. Esse pessoal que está saindo da Covid, né? Eles vão precisar de atendimento, a gente precisa de uma equipe. E a gente tem que só agradecer pelo dia a dia de vocês e por esse olhar que vocês têm tido em busca de qualidade de vida, de acolhimento, de tantas palavras aqui que nem cabem nesse podcast, não, meninas? E falando um pouco mais também, vamos entrar pro lado legal da coisa, né? A legalização do serviço. Ele existe portarias, existem aí protocolos que permitem que o EMAD exista, não, Gi? Sim, nós trabalhamos, né, quando nós assumimos o serviço, nós fizemos um protocolo para as unidades de saúde, né, baseado na portaria do Ministério da Saúde, portaria número 825, de 25 de abril de 2016, que é ela que regulamenta, né, e define essas modalidades de atendimento que nós já conversamos sobre a AD1, a quem a esfera que pertence, né, que seria a atenção básica, o AD2 e o AD3, inclusive trata também da parte de repasses financeiros, né, e como esse serviço deve ser estruturado. Muito bom. Agora a gente vai dar um cortezinho aqui, daqui a pouco a gente vai falar com mais 2 profissionais. Queria agradecer a Gisela, a Elis, a Flávia por esse papo aqui, pra gente entender um pouco aí de como foi criado o dia a dia. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais aqui no AmparoCast. Muito obrigado, meninas. Obrigado a você. Obrigada a você. E você que esperou, foi rapidinho esse corte. Voltamos aqui para falar um pouco também do dia a dia de profissionais que fazem parte do EMAD. Mas a gente não pode deixar de apresentar e você conhecer um pouco mais aí do Dr. Tobias, nosso dentista. Conta pra gente um pouquinho da sua vida na Prefeitura de Amparo. Boa tarde, Moisés. Prazer aqui estar com você gravando esse podcast. Estou há 7 anos na Prefeitura, trabalhando com pacientes especiais e cirurgia. E agora, nesse último ano, esse ano de 2022, eu tive o prazer e ganhar esse presente de entrar para a equipe do EMAD. Né? Então, está sendo muito importante isso, até para a minha vida pessoal. É um aprendizado. A gente está conseguindo ofertar um tratamento odontológico para pacientes que a gente jamais pensaria em fazer. Muito bom. Sr. Vinícius, quanto tempo de prefeitura? Como que é aí o dia a dia? Bom, eu acho que eu tenho a carga mais baixa de anos aqui da equipe. Eu estou na prefeitura oficialmente como funcionário público há 3, vai completar 3 anos agora no fim do ano, mas eu conheço a prefeitura daqui desde o final de 2017. Eu não sou amparense, eu vim de Campinas, eu trabalhava numa unidade de saúde assim que eu cheguei, no Jardim América, e de lá, depois que eu prestei o concurso, eu conheci Arcadas, Pinheirinho, e aí tive a honra de fazer parte dessa equipe do EMAD a partir de junho desse ano. Foi um convite que eu acho que se eu não aceitasse eu me arrependeria pro resto da vida. Eu faço das palavras do Tobias as minhas. É uma emoção no dia a dia de trabalho que eu jamais imaginei que ia ter. Exatamente. E é uma emoção 24 horas por dia? Essa é a realidade do EMAD? Como que funciona isso? A Gisela explicou bastante do funcionamento, de como a gente trabalha, né? E eu acho que faltou a gente contar um pouquinho mais dos bastidores, sim, né? Você falou tanto aí dos bastidores, acho que é legal a gente contar que a gente é uma equipe que funciona 24 horas. Então, além dos atendimentos referenciados, né, das equipes de saúde, das unidades de saúde, após a admissão desse paciente na nossa equipe, ele ganha um contato. A gente tem um número, que é
um WhatsApp, né? E onde o paciente ele pode mandar as intercorrências. Olha, aconteceu isso nessa noite, tá assim, tá assado. Como que a gente procede? Porque apesar do paciente ser o cadastrado na nossa equipe, a família, como elas já disseram, a família acaba ganhando esse amparo, né? Muitas vezes a gente pensa muito no paciente, mas o cuidador também tem a necessidade desse carinho. Sim. E eu conhecendo essa equipe, eu já conheci alguns integrantes, mas a felicidade que elas levam mesmo é real na casa dessas pessoas. E eu tenho certeza que as famílias que contam com esse atendimento 24 horas têm um amparo muito grande. Seria Então, um telefone de emergência, né? um telefone de emergência, exatamente. Do paciente em contato direto com vocês, né? Sim, exatamente. Fica 24 horas. Muito bom. Essa questão da saúde odontológica do paciente, de repente não consegue... Qual que é a importância de cuidar dessa parte, doutor? Moisés, assim, a gente trabalha em duas vertentes, né? A primeira, a gente tenta fazer no máximo a prevenção, né? Para evitar alguns tipos de lesões em pacientes que fazem uso de prótese, por exemplo, ou lesões de cárie, que o paciente não consegue escovar por algum tipo de acidente que teve, ou por alguma falta de coordenação, né? E numa outra situação, a gente acaba fazendo a intervenção mesmo, ou em leito, na casa do paciente, ou a gente acaba levando para o hospital para fazer com anestesia geral. Perfeito. Pacientes que às vezes têm a possibilidade, por exemplo, de ir até a unidade de cadeira de roda, ou a família consegue levar, a gente também faz isso. Então o paciente vai até a unidade de saúde e a gente consegue fazer a intervenção lá, no bairro que o paciente pertence, na unidade mais próxima. Exatamente. E essa também é a via de duas mãos, né? Sim. A parceria com a unidade mais próxima de saúde, também para acolher e também para entender o dia a dia do paciente. É mais ou menos isso, doutor? A gente tem firmado parcerias com essas unidades, né? Muitos de nós já passaram em várias, inclusive, e a gente tem essa necessidade de contar com eles, né? A gente é uma equipe que se formou agora, então a gente ainda não tem uma base pré-estabelecida. A gente conta, por exemplo, muitas vezes com esse apoio à distância dessas unidades, né? Então, no dia que, por exemplo, a gente fez a programação, não vai conseguir dar toda essa atenção a essa família, essas unidades fazem essas coberturas também, e vice-versa. É uma via de mão dupla, com certeza. No começo, você falou que teria se arrependido muito se não tivesse aceito o convite. O que você encontrou no EMAD que não encontrou em outro lugar? Bom, já que tô aqui, posso puxar o saco da equipe, né? Pode. A gente pode falar o que a gente quiser. Na verdade, assim, a energia da equipe se encontrou, né? Acho que o Tobias é prova, a gente deu certo, sabe? E o trabalho, ele passou a ficar leve. Então, eu já experimentei unidades com alto fluxo, com um fluxo um pouco menor de atendimento, e nenhuma delas conseguiu me dar o prazer de ser médico como eu tô tendo aqui no EMAD. Então, como as meninas já falaram, né? São pacientes muitas vezes com terminalidade, de cuidados paliativos, e a gratidão que a gente tem dentro desse serviço é o que responde a sua pergunta. É bom demais estar aqui. Eu acho que existe uma palavrinha-chave, a gente fala a mesma língua. Perfeito. Exato. A equipe toda. Exato. É uma equipe multi que fala a mesma língua, né? Existe uma coordenação, Sim. né? Que sem ela a gente não faria nada, né? Mas a gente fala a mesma língua e isso é o sucesso do EMAD. Exatamente. É interessante ver isso. E aí eu vou colocar meu foco também na questão familiar. Vou citar um caso que aconteceu na minha família, né? Que eu tinha uma tia que tinha câncer, fez o tratamento, mas aquela questão de cuidar dela, vamos dizer assim, tomou tanta atenção do próprio marido que o marido teve o câncer e acabou falecendo antes dela, né? E essa questão também de cuidar da família ou do pessoal faz parte do EMAD? Trocar uma ideia com eles? Sim. A gente acaba acolhendo todo mundo em casa, né? E o que eu sempre falo, vim conversando com as meninas hoje no carro, a gente aprende a dar valor em pequenas coisas. Sim. A gente não reclama de mais nada, né? Do que eu, principalmente, estou aprendendo muito com isso. Uhum. A gente acaba tendo a gente fala, agradece todos os dias por não ter problema. Exatamente.
veio na minha cabeça o Osmar Santos, né? O Osmar, que pra gente que gosta do esporte, ou pra quem gosta da democracia, né? Ele que era a voz do Diretas Já, né? Nos palanques de São Paulo, falava para 1 milhão de pessoas, ele sofreu um acidente que a gente costuma dizer, né? Foi na mesma semana ou próximo ali do João do Pulo, né? E o João do Pulo, no acidente, perdeu a perna. E o Osmar perdeu a capacidade de falar. Se tivesse sido ao contrário, o mundo estaria do mesmo jeito. Mas Deus sabe todas as coisas e o que Ele quer nos ensinar, né? E o Osmar, um dia, vou abrir uma rapidinho isso daqui, tava com o irmão dele, e o irmão dele começou a chorar da situação do irmão, cara. O cara falava 2.000 palavras, pô, ele tinha um vocabulário gigantesco, né? E hoje ele fala mais ou menos 200 palavras no máximo. Dentre essas 200 palavras, ele fala Deus é bom, né? E um dia ele começou a chorar, o irmão dele começou a chorar vendo a situação do irmão dele. E o Osmar, com as poucas palavras, ele disse o seguinte: Deus me deu 2 possibilidades. Parar aonde eu tô ou seguir do jeito que está. Eu já tomei minha decisão. Vambora, né? E é isso, né? Vamos seguir em frente com essa missão que vocês têm e com a missão que as pessoas têm que cumprir. Eu acho que esse é o grande legado do EMAD. Existe dificuldade? Sim. Mas vamos lá, vamos abraçar, vamos cuidar, vamos ver aí o que a gente pode fazer de melhor. Porque se a gente não fizer o melhor, não tem legado. Se a gente não veio para deixar legado, a gente não veio para nada nesse mundo. Eu acho que é bem isso, não, Tobias? Exatamente. A gente tem que sempre seguir em frente, pensamento positivo, que uma hora dá certo. Sim, sim. E esse dia a dia, né? Entre vocês, como que é a comunicação aí? Olha, acima de tudo o profissionalismo, lógico. Perfeito. Como o Tobias disse, a gente tem coordenação. E se um serviço de saúde não tiver esse tipo de hierarquia mesmo dentro dele, né, ele não funciona. Então, o nosso dia a dia, ele é pautado sempre. A gente tem agenda. Então, para até que as pessoas conheçam o nosso serviço, Sim. a gente tem as visitas fixas dos pacientes que estão demandando mais atenção em determinados momentos. E tem os nossos encaixes, vamos dizer assim, né? Então, como vocês comentaram na parte anterior, é de ponta a ponta de amparo. Então, para quem estiver assistindo e pensar, poxa, mas só 40 e poucos pacientes? Mas são 40 e poucos pacientes que demandam o deslocamento, que demandam levar todo o material, que demandam vários profissionais, que demandam tempo dentro da casa, muitas vezes com cuidado de curativo, da avaliação odontológica, de uma prescrição médica que não é tão simplificada. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Não é que ela é mais importante, a nossa equipe não quer ser mais importante, mas ela quer ser essencial. E a prefeitura está dando essa oportunidade pra gente, as pessoas estão reconhecendo, você mesmo falou do caso do Diego, todo lugar que a gente vai, até em outros municípios aqui da região, todo mundo ficou sabendo, e eu acho que é tão importante a gente vir aqui hoje. Eu agradeço muito em nome da equipe também a essa oportunidade para mostrar para a população que a gente tem um objetivo, que é levar essa melhoria para os pacientes, para as famílias, e não é diferente o atendimento. Ele só como você disse, né, o nosso dia a dia, como que a gente conversa e tal. Ele é humano, juntou profissionais humanos, a gente se entende no olhar muitas vezes. Eu tô muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe, com certeza. Exatamente, e a gente vê que a prontidão uma das palavras que define vocês, né, porque quando a gente falou de gravar o podcast, em 15 minutos a gente tinha o dia, a hora e quem ia vir. Então... Tem que ser assim. Em 15 minutos, não, assim, foi logo, acho que após o show do Fernando Sorocaba, a gente já tava conversando, quando pode ser, não, vai ser nesse dia, tal horário, e a gente tá aqui fazendo esse papo que foi super legal. A gente teve alguma coisa que a gente não abordou, Tobias? Tor? Eu acho que não. Tranquilo? Muito bom, queria agradecer, fique à vontade aí também para se despedir e contar aí, mandar um abraço para todo mundo que acompanha o AmparoCast. Bom, queria mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente no EMAD, os pacientes, um agradecimento aqui para as meninas que estão aqui assistindo, nossa coordenadora, muito obrigado pelo acolhimento que foi feito por mim agora, por elas, né? É emocionante, Sim. Um trabalho muito bom. Obrigado.
Heitor? Bom, eu não tenho muito o que complementar. A gente, além de bem comunicativo, também é bem mole, né? Então a gente conversa e se emociona com as histórias de cada paciente. Então eu só tenho a agradecer à prefeitura por ter oficializado todo esse serviço, né? A vocês pelo prestígio, às famílias que estão sendo assistidas pela nossa equipe e a essa equipe maravilhosa que acolheu a gente e todo dia faz a gente querer estar lá trabalhando. É isso, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Gi, Flávia, Elis, Dr. Tobias, Vinícius. Obrigado. Fernandinha, Rodrigo Cap, Marcelo Lari, todo mundo que ajudou a fazer mais essa edição do Amparo Cast, porque aqui a pauta é Amparo.